Seja bem-vindo. Vamos dar continuidade à parte geral do Código Penal, estudando o artigo 19 do Código, que trata dos crimes onde nós estudamos a conduta e vai haver um resultado, e esse resultado acaba tendo consequência jurídica, quer tenha ocorrido de forma dolosa ou de forma culposa. É o resultado que agrava especialmente a pena. Artigo 19 será tema da nossa aula de hoje, assim como os crimes, eles serem possíveis de serem praticados através de uma ação ou de uma omissão. Vamos verificar a classificação das omissões, a omissão própria e a omissão imprópria. Dentro de doutrina moderna, com jurisprudências, casos concretos, dando dicas sobre provas de concurso, tudo isso para que você tenha total possibilidade de compreensão e assim aliar casos concretos à teoria. Para isso, vou me alicerçar agora de slides que elaborei para nos ajudar a esse caminho. O artigo 19 do Código Penal é a agravação pelo resultado. O artigo 19 diz o seguinte: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Esse tema está no slide número 13, disponível no ambiente EAD da Unifor, a qual você tem acesso. Então, procurem lá, tem o título lá, é tipo de crime culposo, mas você encontra esse tema da agravação pelo resultado, artigo 19. O que é que nós estamos falando aqui? O que é que diz a teoria? Crime qualificado pelo resultado. É aquele em que o legislador, após descrever uma conduta típica, descrever o crime, definir esse crime, com todos os seus elementos, acrescenta um resultado, cuja ocorrência acarretará, dará por consequência, um agravamento da sanção penal. Para você entender do que trata o artigo 19 do Código Penal, você tem que ter a compreensão que o crime tem uma conduta e um resultado. Não é uma coisa só, não. Você tem que desmembrar o crime. Crime é uma conduta e pode haver um resultado. Existe crime só com conduta? Sim. Mas existem crimes em que eles são completos, que ele tem uma conduta e vai haver um resultado. Às vezes a pessoa tem dolo na conduta e tem dolo no resultado. Eu quero matar alguém. Eu tenho dolo na minha conduta e tenho dolo no resultado. Eu posso pegar e ter resultados agravados em decorrência de culpa. O sujeito esbofeteou outro. Estava numa discussão banal e deu um murro. Com que intenção? Era para matar? Animus necandi? Nananina, não. Ele tinha a intenção, o dolo, de lesionar. Ele queria praticar o crime do artigo 129 do Código Penal. Era como se ele pudesse ler o dispositivo legal, lesionar alguém e
praticar o fato. Só que essa conduta que ele praticou, que era uma conduta eficaz para o crime, um murro no rosto da pessoa, trouxe um resultado agravador. Um resultado não querido, não desejado, que foi a morte da pessoa. Ele deu um murro, a pessoa veio a ter uma queda e um traumatismo craniano. Veja, foi uma lesão corporal, porque a conduta foi de lesão corporal, mas agravada por um resultado. Um resultado não querido e não desejado. Um resultado que veio a título de culpa. Você tem uma conduta com dolo e um resultado com culpa. É isso que está tratando o artigo 19. Eu posso ter uma conduta dolosa e um resultado doloso. Eu posso ter uma conduta dolosa e um resultado culposo. Eu posso ter uma conduta culposa e um resultado culposo. Pode acontecer? Pode. É disso que nós estamos tratando aqui. Pelo resultado. Que resultado? A morte de uma pessoa. Esse é o resultado. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, o crime é de lesão corporal. Será que foi só para o professor, hein? Alguém me ouviu? Pronto, professor, voltou. Voltou? Voltou, tinha travado total. Certo. Voltou. Voltou. Vamos esperar que não falhe hoje. Bater aqui o tambor, bater os búzios. Vocês conseguem ainda enxergar os slides? Tá tranquilo? Sim, professor, Sim, está professor. aparecendo, assim. Tá. Perfeito. Então, Professor, deixa eu aproveitar que teve aqui a brecha para perguntar uma coisa. Pergunte. Vou tomar uma água aqui que eu fiquei nervoso. No segundo exemplo que o senhor deu, que poderia ocorrer essa agravação, que foi ter uma conduta dolosa e ocorrer um resultado culposo. Poderia dar um exemplo desse caso? Conduta dolosa com resultado culposo é o que se denomina, que se convencionou chamar de préter-dolo. Dolo no antecedente. Qual é o antecedente? É a conduta. É o que antecedeu, é a conduta. E culpa no consequente. O que é o consequente? É o resultado. Então, eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Dou um murro em uma pessoa, porque eu tenho dolo de lesionar, mas o resultado, que é a morte, vem a título de culpa. Um resultado não querido e não desejado. É o préter-dolo. Então, dolo no antecedente e culpa no consequente. Préter-dolo ou préterintencional. Eu vou trazer mais exemplos aqui para você para facilitar o entendimento desse tema da agravação pelo resultado. O que vai ser agravado? A pena. A agravação pelo resultado, você queria uma coisa, mas trouxe uma consequência maior, esse resultado vai fazer com que haja o agravamento da pena. A pena vai ser maior. Embora você esteja sendo incriminado pelo crime que você queria ter praticado de forma dolosa, mas esse resultado vem a agravar a sua pena.
Olha aqui alguns exemplos. Crimes dolosos agravados por resultados dolosos. Crime de latrocínio. Eu tenho a intenção, o meu dolo é de praticar um assalto. Eu vou roubar uma pessoa. A intenção de praticar o crime do artigo 157 do Código Penal. Estou com a arma de fogo. Então, eu vou pretendo subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça à pessoa. Pronto, apontei a arma. O que a vítima fez? Reagiu. A vítima tentou reagir. O bandido, o ladrão, ele não está preocupado com polícia. Ele não está preocupado com mais nada. A única coisa que ele tem preocupação no momento que ele vai praticar um assalto é se a vítima vai ou não reagir. Quando a vítima resolve reagir, ele atira. Eu tenho dolo em relação ao crime do artigo 157 e tenho dolo em relação ao resultado. Dolo na conduta, no antecedente, e dolo no consequente, que é o resultado. Artigo 157, vou responder pelo 157, em seu parágrafo 3º, se da violência resulta, inciso 2, morte. Pena é de reclusão de 20 a 30 anos. Então, eu vou ter a minha pena agravada pelo resultado que eu produzi. Vou responder por homicídio? Não, vou responder por roubo qualificado pela morte, agravado por esse resultado morte. É o crime de latrocínio. Se convencionou chamar em latrocínio. Roubo seguido de morte. Professor? Antecedente e dolo no consequente. Professor, seria possível haver esse crime de latrocínio onde o sujeito praticou o crime de forma dolosa em relação ao roubo e o resultado veio a título de culpa? Será que é possível? Sim, é possível. Daqui um exemplo, 2 exemplos. O sujeito vai te roubar, tá aí com arma de fogo, e aí você nunca tinha sido assaltado, não estava preparado para isso, nunca treinou, e de repente, um mal súbito, você morre. Por que você morreu? Ah, porque não tinha psicológico para isso. Tá, mas seu psicológico não estava preparado para isso em decorrência de uma pessoa que acabou lhe levando a esse mal súbito. Foi em decorrência da ação do roubo, da violência, da ameaça, da grave ameaça praticada, que você teve mal súbito. Veja que há um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Embora esse resultado não tenha sido doloso, ele não queria que você morresse, mas veio a título de culpa. Vou dar outro exemplo na mesma circunstância, só para facilitar e você não ter dúvida em relação ao resultado ser doloso ou culposo. O sujeito chegou armado, rendeu você e sua família e colocou todos em um depósito. Dentro da residência, ele, fica todo mundo trancado aqui, dentro do depósito. Só que ele tranca a porta e não tem ar para todo mundo. As pessoas morrem asfixiadas. Ele teve dolo na conduta de subtrair coisa alheia mediante grave ameaça, mas teve um resultado culposo, que foi a morte. Professor, e como é que isso está no Código Penal? Está no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. Mas, professor, o senhor disse que o parágrafo 3º, inciso 2, era dolo e dolo, o resultado doloso. Não.
Aliás, não e sim. Sim, porque é dolo e dolo, mas pode ser dolo e culpa. Como assim? Porque no parágrafo 3º, inciso 2, o legislador diz: se da violência resulta morte. Ele não descreve que essa morte tenha sido a título de dolo ou culpa, tanto faz. Tendo o resultado morte, é latrocínio. Portanto, você, nesse exemplo, conseguiu visualizar que o sujeito pode ter dolo na conduta e dolo no resultado, como pode haver o dolo na conduta e culpa no resultado. E aí o que, que vai acontecer? São crimes agravados pelo resultado. O sujeito não vai responder por roubo e por homicídio. Não vai responder por roubo e por homicídio culposo. Não, não existe. Princípio da especialidade. O artigo 157, em seu parágrafo 3º, inciso 2, tem elementos especializantes. O crime que o sujeito queria praticar era um crime contra o patrimônio, que resultou em morte. O crime contra a vida está lá no artigo 121 do Código Penal. Quando o sujeito vai e quer um crime contra a vida. Eu quero matar uma pessoa. Eu quero matar o João. Vou lá na casa do João e mato ele. Agora, já que eu estou aqui na casa do João, eu vou aproveitar e levar alguns pertences do João. São coisas distintas. O crime que eu queria praticar era contra a vida, então eu respondo pelo crime contra a vida por homicídio. E agora eu, autonomamente, com ânimos de subtrair os pertences do João, pratico uma nova ação, uma nova conduta. São crimes distintos. Vou responder por homicídio e vou responder pelo furto em relação às coisas. Culposo, agravado. Culposo agravado por resultados igualmente culposos. Exemplo: incêndio culposo agravado pelo resultado morte. Artigo 150 do Código Penal. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Artigo 158. Esse artigo 158, ele está num título em que traz o resultado qualificador, um resultado que vai agravar a pena. Então, se no artigo 150 você tem no seu caput o causar incêndio, aí vem aqui os resultados em decorrência dessa conduta. A conduta é essa. Mas e os resultados que podem vir a título de culpa? Artigo 258. Se do crime doloso de perigo comum, lá do incêndio, resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena culminada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Leidiane está dizendo que travou. Alguém mais travou? Ou está tranquilo? Travou um pouco, professor, e depois voltou ao normal. Ok. Mas está normal agora. Amém. Ok, aqui tá ok. Ok. E aí, nessa modalidade de crimes que vão ser qualificados por resultado, você tem a doutrina que classifica aquela conduta dolosa com resultado culposo como crime preterdoloso ou preterintencional. Recebe essa classificação. Segundo a doutrina, é o crime cujo resultado vai além da intenção do agente. Este deseja um resultado e o atinge, mas sua conduta enseja outro evento
por ele não querido. O sujeito atua com dolo inicialmente, havendo culpa no resultado, além do pretendido. E aí, daquele primeiro exemplo do murro, nós temos aí o artigo 129, que o sujeito tem a intenção de lesionar. O que você quer, meu filho? Eu quero lesionar. Quem é o dono do crime? A vítima ou o autor? O autor. É a ele que você tem que perguntar qual o crime que ele queria. Porque dentro da conduta você tem que ter finalidade, consciência, vontade e exteriorização. Qual era a sua vontade? Lesionar. Você não foi lá para matar ele, não, não. Fui lesionar, deu um murro. Pessoas medianas, quando querem lesionar, dão um murro na pessoa. Ok. Assumiu o risco de produzir o resultado? Não. Foi um murro e nada mais. Foi da queda, o sujeito era morredor, levou a queda em decorrência do murro e morreu. Que crime é esse? Do artigo 129, parágrafo 3º. A tipificação penal é do artigo 129, parágrafo 3º. Vejamos. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Quando esse resultado, quando essa conduta de lesionar traz por consequência a morte de alguém, você tem o parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º diz: se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena é reclusão de 4 a 12 anos. Vejam que o detalhe do parágrafo 3º é de distinguir que esse resultado vem a título de culpa. Porque se vem a título de dolo, onde o sujeito, que o dolo é você querer ou assumir o risco. Se está evidenciado que você não assumiu o risco, é culpa. O resultado aí foi de forma culposa. A morte veio de forma culposa. Portanto, um crime préter-doloso. Vou exemplificar um crime que ocorreu aqui no estado de Ceará, mas único e exclusivamente a título acadêmico, para estudo. Porque pode ser que tenha algum amigo, algum parente, ou de um lado ou de outro. Mas notícias vinculadas na mídia, acompanhei esse caso, à época, e o que aconteceu? O Vitor Amora Kinderé, advogado, ele estava no seu veículo, no bairro Aldeota, e havia um congestionamento. Ele ficou impaciente, diz o relatório final do inquérito policial, ele estava impaciente com a demora, com os carros que estavam ali à volta, e de repente começou a buzinar. Quando ele passa ao lado das pessoas que estavam no momento aguardando o juizado especial cível, juizado especial em decorrência de uma colisão de trânsito em que haviam apenas danos materiais, ele supostamente tira um fina nas pessoas. E diz o Vitor Kinderé que alguém bate no capô do carro dele. Foi o suficiente para ele parar o carro a uns cerca de 200 metros de distância, tirou uma chave de fenda do carro e foi com essa chave de fenda em direção àquelas pessoas. No momento, quando ele se direciona ao José Widson Saraiva, com a chave de fenda, o pai do José Widson se posta à frente para defender o filho e recebe também uma chave de fenda na cabeça. E em seguida, ele, Vitor Kinderé Amora, desfere uma chave de fenda também no José Widson. José Widson foi socorrido,
mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito. E o que aconteceu a partir daí? Vitor Kinderé foi embora, livrou-se do auto de prisão em flagrante e, posteriormente, foi responder pelo crime. Foi decretada a prisão preventiva dele, do Vitor. Ele ficou preso durante um certo tempo. E quando a defesa foi atrás do habeas corpus, argumentou que o crime não tinha sido de homicídio, mas que havia sido um crime préter-doloso, um crime de lesão corporal do artigo 129 do Código Penal, cujo resultado foi agravado pela morte. Ou seja, o Vitor Kinderé Amora, com uma chave de fenda, ele queria lesionar. Ele não foi para matar ninguém, disse a defesa. A morte veio a título não querido e não desejado, veio a título de culpa. Então ele não tinha que responder por homicídio e não teria que ir a júri popular, tribunal do júri, porque o tribunal do júri, ele é posto para o julgamento dos crimes dolosos consumados ou tentados contra a vida. Então, se é lesão corporal, não é um crime contra a vida, é um crime contra a integridade física. Portanto, não deveria ir a júri, seria julgado por um juiz singular, um juiz comum, e não pelos 7 jurados que compõem o conselho de sentença do júri. Ficou essa acusação à Promotoria de Justiça, o Ministério Público, dizendo que era homicídio doloso, que ele teve dolo no antecedente e dolo no consequente, que ele queria era matar, porque quem dá uma chave de fenda na cabeça do outro está assumindo o risco na produção do resultado pior que ele seja, resultado agravador que é a morte. E a defesa argumentou que era lesão corporal seguida de morte, onde ele quis o crime de lesão e o resultado veio a título não querido e não desejado, portanto, artigo 129, parágrafo 3º. E aí, o que o juiz fez? Mandou para o júri. Olha, vou fazer aqui como César, vou lavar as mãos, o júri é que decida. Se o conselho de sentença, os jurados entenderem que é lesão corporal seguida de morte, que ele só quis lesionar, eles vão decidir. Se era um homicídio, eles vão decidir. E aí, o que aconteceu? O júri acabou condenando o Vitor Kinderé Amora em 16 anos. Primeira condenação foi a 16 anos. Depois é que foi elevada a 27 anos. Oi, Leidiane. Pois não? Professor, então, no caso, no caso ir a júri, né? A gente sabe que por conta de morte, né? Só homicídio. Então, é porque eu entendi o juiz tinha a prerrogativa, dependendo como é que eu posso dizer, da disparidade do caso, de ser dolosa do resultado. Peraí, deixa eu tentar me expressar melhor. Eu entendi que o juiz teve uma prerrogativa de análise de ir ou não ao júri. E essa prerrogativa, ela se deu por conta que, nesse caso aí em questão, o agente, ele agiu de forma para lesionar, mas ocorreu a morte, o resultado foi doloso, né? A causa não era dolosa, mas o resultado foi. E, nesse caso, então, o juiz tem a prerrogativa de ver se vai a júri ou não? Leidiane, obrigado pela intervenção, pelo questionamento. Vou tentar aqui explicar. Eu entendi sua pergunta. Imagine que você, minha inimiga, me vê andando na rua e com o seu automóvel decide passar por cima de mim. Para quê? Para me matar.
Você se aproveita desse momento de descuido meu e que você está no seu veículo para me atropelar e me matar. Que crime é esse? Não é um crime de trânsito. É um crime de homicídio. Isso, É um crime de porque homicídio. teve a ação. Você está utilizando o veículo com a finalidade de ser um instrumento de ataque, como se fosse uma arma de fogo. E aí a polícia está investigando e o caso em si, ainda sendo colhidas provas, está em uma vara de trânsito. Está numa vara de trânsito. Bom, mas você não quis cometer um crime de trânsito, você quis matar. Não é artigo 302 do Código de Trânsito. É artigo 121 do Código Penal. Mas está na vara de trânsito. Então, enquanto estiver na vara de trânsito, está na vara errada. Por quê? Porque não tem competência, porque não é um crime de trânsito. O juiz, a partir do momento que ele toma conhecimento que ele não tem competência administrativa para fazer o julgamento, ele vai transferir. E aí, com as provas colhidas, ele vai mandar para onde? Para a vara do júri. E aí tem um juiz de direito, juiz togado, que ele vai analisar. Quando ele tem elementos suficientes de convicção, ou pelo menos a dúvida, de que houve de fato um crime ali de homicídio, ele manda para o júri julgar. Ele pronuncia. Quando esse juiz togado não tem dúvida nenhuma de que não houve crime, não, isso aqui não foi crime. Teve a morte? Foi. Mas foi uma fatalidade, foi um acidente, foi legítima defesa, ele nem manda a júri. Por quê? Porque não houve crime, então não manda para o júri. O júri não vai precisar decidir. Quando ele manda para o júri é porque ele teve dúvida. Então, nesse caso, mandou para o júri porque ele teve dúvida em relação a ter sido homicídio ou lesão corporal. E aí o júri foi que decidiu. O juiz, ao final, quando o conselho de sentença, os 7 jurados, tiveram ali o seu veredito por maioria, o juiz vai apenas apreciar e fundamentar o quantum de pena, fundamentar a sentença. Aplicar ali a dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59, antecedentes, circunstâncias do crime, motivos, aí vai atenuantes, agravantes, aumento, diminuição da pena. Ele vai apenas dosar o quantum de pena para aplicar em concreto. Ou, se for para absolver, ele vai e diz que o júri entendeu pela absolvição. Tem uma pergunta aqui, deixa eu observar. A Letícia está fazendo o seguinte questionamento. Professor, esses dias vi um vídeo de um assalto com um motoqueiro que entregava comida. E um carro que estava observando passou por cima do bandido, que estava de bicicleta. Nesse caso, é homicídio? Letícia, eu vi esse vídeo nas redes sociais e, no meu entendimento, eu sempre enfatizo aqui que o direito ele é uma ciência humana, não tem fita métrica, ninguém é dono da razão. Não dá para você pegar, medir ali, olha, nesse caso aqui se encaixa, em todo caso vai ser assim, não. Mas no meu entendimento, baseado na teoria, fundamentando na lei, esse caso que você está descrevendo se trata de legítima defesa. Por que legítima defesa? O artigo 23 do Código Penal diz: não há crime quando o sujeito pratica o fato em legítima defesa. Então, não há crime. Não sou eu que estou dizendo. É a lei, artigo 23. Não há crime se o sujeito pratica o fato em legítima defesa. Tá. E o que é legítima defesa? Não é a doutrina. O próprio legislador descreveu o que é a legítima defesa.
Então, basta que o indivíduo esteja no limite do que o legislador descreveu como legítima defesa. Se tiver havido excesso, ele responde. Responde pelo crime. Mas se ele ficou dentro do limite, não há crime. E o que é essa legítima defesa? É o sujeito, é o agente que, utilizando-se os meios necessários, de forma moderada, ele repele uma injusta agressão a direito seu ou de terceiro. Então, se o sujeito utilizou o meio necessário, qual é o meio necessário que ele tinha no momento? O que ele tinha? Um carro. Ele não tinha arma, não tinha nada. Ele tinha um carro. Para direito de terceiro foi, ele nem conhecia a pessoa, mas o que ele viu na hora? Ele viu uma pessoa com arma de fogo assaltando, que naquele momento estava colocando em risco de vida, uma outra pessoa. E o que ele fez? Salvou a vida dessa pessoa. Porque não está escrito na cara de ninguém, de nenhum assaltante, se ele, de fato, vai cumprir a sua promessa ou não. Que promessa? De que a pessoa não entregue os seus pertences, ele vai matar. Então, é justo esperar pela dúvida? Não. E por que o legislador permite a legítima defesa, que as pessoas se defendam? Porque o Estado, Letícia, não pode estar em todos os locais. O Estado tem a incapacidade de colocar um segurança, um agente público, um policial para cada um de nós. Então Letícia, você mesmo se defenda quando você estiver sendo injustamente agredida. Reaja. E você pode fazer isso também pelo semelhante, pelo terceiro. Por um dever de solidariedade que você tenha. Agora, esse é o meu entendimento baseado, fundamentado na doutrina e na lei. Mas cada caso é casuístico, você tem que analisar e observar os fundamentos legais. Mas, para a minha apreciação, não foi crime, ele agiu em legítima defesa de terceiro, como está dizendo aqui o Tiago. Mais um exemplo aqui de crime préter-doloso e o préter-dolo, ele acaba trazendo muita divergência entre o Ministério Público, a acusação, e a defesa. A defesa, que é o quê? Que é abrandar, que é o crime mais brando. Lesão corporal seguida de morte, que é o quê? Incêndio com resultado culposo, dolo no incêndio e culpa em relação à morte. Artefato, artefato químico, bomba, incêndio, mas o resultado veio a título de culpa. E a acusação não, que é o mais grave. Dolo na conduta e dolo no resultado. Vamos aqui a esse exemplo, que também repercutiu demais na imprensa, e, infelizmente, até hoje, não foram julgados. Os dois indivíduos acusados pela morte do cinegrafista Santiago, eles não foram julgados. Acusados pela morte de cinegrafista, vão a júri popular, decide STJ. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, lá em agosto de 2016, que eles deveriam ir a júri. Lave minhas mãos. Vai a júri, o júri decide se é homicídio ou se é outro crime, mas o júri vai decidir. Mas até hoje não houve ainda esse julgamento do júri, porque a defesa recorreu. O Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro ainda não marcou o julgamento dos dois acusados. O que foi o caso desse cinegrafista lá da Rede Bandeirantes? Em julho de 2019, a Justiça adiou o julgamento pelo Tribunal do Júri da morte do cinegrafista Santiago Andrade, que morreu em 10 de fevereiro de 2014, depois de ser atingido por um rojão
disparado por Caio Silva e Fábio Raposo, durante uma manifestação contra o aumento do preço das passagens de ônibus no Rio de Janeiro. A defesa dos réus argumenta que eles não queriam matar ninguém e que o uso de rojões nas ruas e durante os protestos é corriqueiro, sendo utilizados também por torcidas de clubes de futebol. Dessa forma, a acusação deveria ser de homicídio culposo, que seria julgado por um juiz, e não um júri formado por cidadãos, que tendem a ser mais passionais e influenciados pela opinião pública, segundo a defesa. O Ministério Público, que é o promotor de justiça, sustenta que eles assumiram a responsabilidade de ferir alguém quando soltaram o explosivo numa área cheia de gente, respondendo por homicídio doloso, qualificado e explosão. Então, você pôde notar a divergência entre a acusação e a defesa. A defesa quer sempre o menos. Lesão corporal, seguida de morte. Acusação, não, tem que ir para a júri, é crime doloso contra a vida, é homicídio. E aí você tem a teoria. Qual é a teoria? Conduta, resultado. Esse sujeito, ele assumiu o risco de produzir o resultado ou não? Ele agiu com dolo eventual? Para ele, tanto fez quanto tanto faz? Quem solta um rojão no meio de uma praça, com várias pessoas passando para o local, ele está se lixando para o resultado? Se você entende que sim, você está concordando com o Ministério Público, promotor de justiça, em que eles praticaram homicídio doloso. Mas se você entende que, olha, eles não foram para matar ninguém, eles estavam querendo apenas chamar a atenção e soltaram. Não queriam machucar ninguém. O resultado veio a título de culpa. Quem é o dono da razão? Quem é que vai dizer e cravar é isso ou não? Você tem que ter a teoria. Quando o examinador de uma prova de concurso vier te fazer um questionamento a respeito, ele vai trazer todos os elementos, elaborar o que é importante dentro da teoria para você cravar a sua resposta. Ele não vai te colocar em dúvida, não. O que ele descrever é o que você vai ter que se ater para saber o que aconteceu. E aí ele vai sempre pontuar, fundamentar, para, com a doutrina, com a lei, você saber se posicionar. É assim que é formatada uma questão de prova. Num caso concreto como esse, onde é muito do intelectual, do subjetivo, pode ser que pessoas entendam por uma parte e outras entendam por outra. O importante é que você tenha a consciência e o fundamento. Olha o que aconteceu nesse caso do índio Pataxó. Alguns aqui nem nascidos estavam ainda em 1997. Eu ainda era estudante de direito quando mataram o pobre do índio Pataxó lá em Brasília. Eram 5 estudantes de classe média alta, lá em Brasília, 4 maiores e 1 menor, e eles estavam andando, parece que não tinham o que fazer, e pensaram que seria interessante atear fogo em um... Ai, ó quem chegou. 18, pessoal. Oi. Oi, boa tarde. Como é o nome dele, professor? É o Davi. Oi, Davi. Davi tá de babá nova. Ah, é? Eu tenho uma de 5 anos também. Né, filho? Vai lá brincar um pouquinho, papai vai já. Ou quer ficar aqui comigo? Tá, vai lá que papai vai já.
Aí a Baba Nova é legal, né? E aí eles, ó, aproveitam. É verdade. Aí esse índio Pataxó, ele, já ele volta. Esse índio Pataxó, ele foi lá para a reivindicação indígena e ele acabou se perdendo dos outros. Quando ele foi, porque ele foi beber, começou a beber e se perdeu de todo mundo. Quando ele voltou para a pousada, o pessoal da pousada, não, aqui tem horário. O senhor passou aqui do horário, ninguém vai mais lhe receber aqui, não. Ele pegou e foi dormir em um alambrado de uma parada de ônibus. E quando esses 5 indivíduos estavam passando, visualizaram e pensaram, ó, tem um mendigo ali. Foram até um posto de combustível e compraram 2 galões de querosene. Voltaram, atearam, jogaram no índio e tocaram fogo, atearam fogo. Em consequência disso, 95% do corpo do índio foi queimado e ele acabou tendo vindo a óbito. O índio Pataxó Galdino acordou com o corpo em chamas por volta das 5 horas da manhã, foi queimado por 5 jovens em 20 de 4 de 1997 em Brasília. Chegou no hospital com 95% do corpo queimado e morreu no dia seguinte. A defesa, a princípio, alegou o quê? Préter-dolo. O que quer dizer isso? Que ele deveria responder por lesão corporal seguida de morte. Artigo 129 do Código Penal, parágrafo 3º. Esse resultado foi não querido e não desejado, veio a título de culpa. O que eles queriam era só provocar lesão e não matar o índio. O que a defesa diz? Nananina, não. Eles têm que responder por homicídio doloso, porque assumiram o risco na produção do resultado agravador. Quem joga, quem coloca 2 galões de querosene e ateia fogo, está assumindo o risco na produção do resultado. E aí, eles acabaram indo à júri popular e o júri os condenou. Condenou a todos eles pelo crime de homicídio doloso. O Tiago está dando informação. Nesse caso, um dos envolvidos me parece que entrou na Polícia Civil do Distrito Federal. Passou até no Fantástico uns anos atrás. Isso, Tiago. Excelente lembrança. Agora, por que ele pôde entrar? Porque, Tiago, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não permite que os maus antecedentes ou que qualquer conduta praticada pelo indivíduo, enquanto ele era inimputável, possa servir para o conhecimento de gerar a ele maus antecedentes, de gerar a ele uma situação de comportamento social inadequado. Ou seja, tudo tem que ser apagado e esquecido. Então, essas informações não poderiam vir a ser apreciadas para trazer um gravame à situação dele e impedir ele de ingressar em um concurso público, fosse o cargo que fosse. E é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui outro caso que chamou a atenção, caso recente, do ano passado. Uma criança de 5 anos acabou morrendo após cair do 9º andar de um prédio no centro de Recife, Pernambuco. Olha a notícia. Mirtz Renata, mãe de Miguel, trabalhava como doméstica na casa de Sari Gaspar e desceu para levar os cachorros dos patrões para passear. O pequeno ficou por alguns minutos aos cuidados de Sari, que fazia as unhas. Em um vídeo do circuito de segurança, Sari aparece colocando Miguel em um elevador, que
sobe até o 9º andar. De lá, ele caiu e morreu. Qual o dispositivo penal que encaixa nessa conduta praticada por ela? Artigo 133 do Código Penal. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. O dolo dela, a intenção dela era abandonar. A intenção dela era abandonar. Então, ela teve dolo em relação ao abandono. Ela quis abandonar a criança? Sim. Deixou ela lá e pronto. Foi embora. Tá. Então, ela teve dolo na conduta. E em relação ao resultado? A morte da criança, ela foi a título de dolo ou de culpa? Se você entender que ela assumiu o risco de produzir o resultado em decorrência da conduta dela, é porque nós estamos falando de homicídio doloso, do artigo 121 do Código Penal. Dolo no antecedente e dolo no antecedente e dolo no consequente. Ela abandona e assume esse risco da produção do resultado. Aí é dolo e dolo. Mas eu entendo que o crime que ocorreu, de fato, foi o artigo 133 na forma qualificada. Artigo 133, parágrafo 2º. Por quê? Ela tem a intenção de abandonar, abandonou lá a criança, não havia a previsibilidade a ela do resultado, mas esse resultado veio a título de culpa. Parágrafo 2º, se resulta a morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Crime préter-doloso. Dolo no antecedente, dolo de abandonar, e culpa no consequente, resultado morte. Se o fato é uma conduta não de uma lesão, mas de uma vias de fato. Qual a diferença, professor? Vias de fato para lesão corporal. Na lesão corporal, eu quero lesionar. Cria o quê? Uma lesão, um ferimento. Há uma modificação na estrutura da pessoa, na questão física de alguém. Na vias de fato, que é uma contravenção penal, não causa lesão, mas causa o quê? Uma rubefação. Você dá um tapa, você dá um empurrão na pessoa, você sacode a pessoa. Isso aí é o quê? Vias de fato. Vias de fato. E não lesão corporal. Nesse caso do padre Marcelo, essa senhora, vamos imaginar que ela quisesse apenas praticar vias de fato. E aí dá um empurrão nele. Só que desse empurrão, dessa vias de fato que ela produziu, veio a morte do padre. Deixa eu bater na mesa para um padre não morrer. Pronto, mas veio a vias de fato para o padre. Veio a morte do padre. Dolo no antecedente, vias de fato. Culpa no consequente, a morte. Conduta, resultado. Conduta, vias de fato, resultado, morte. E aí, se o fato é uma conduta de um empurrão, que é vias de fato, que em decorrência da queda causa a morte, qual o crime? Então, segundo a doutrina dominante, e isso já caiu em prova de concurso,
ela deve responder não pela contravenção de vias de fato, mas sim pelo crime de homicídio culposo. Homicídio culposo, porque vias de fato acaba sendo absolvido. É absolvido pelo crime de homicídio culposo. Porque o homicídio culposo, ele é o continente. E vias de fato é o conteúdo. O princípio da absorção é possível entender que ela vai responder pelo homicídio culposo, do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. A intenção dela o que ela ocasiona é a morte, um resultado não querido, não desejado, mas previsível. Previsível para quem? Para um número indeterminado de pessoas que entendem que você não deve empurrar ninguém, porque se você empurrar, essa pessoa pode vir a ter uma queda, bater a cabeça e vir a morrer. Então, a doutrina dominante entende que, nesses casos, deve responder por homicídio culposo. Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em um caso concreto, comprovado que o apelante, revestido de ânimos laedendi, vontade de lesionar, ânimos necandi, vontade de matar, ânimos laedendi, vontade de lesionar, empurrou a vítima de uma altura de 3 metros, vindo esta a óbito por traumatismo craniano, decorrente da queda. Correta é a condenação por lesão corporal seguida de morte. Não há falar em homicídio culposo quando a conduta do agente não foi perpetrada com imprudência, imperícia ou negligência, afigurando-se nítido o dolo do autor de lesionar o ofendido. Portanto, deve responder por lesão corporal seguida de morte. Crime do artigo 129, parágrafo 3º. Vamos para o slide de número 14. Disponível também no ambiente em EAD. Professor, só para ver se eu entendi o que foi agora dito. Então, se a pessoa ela age com culpa, a conduta dela, né, é culposa, mas há um resultado morte, é homicídio culposo. E se ela age em vias de fato, mas ocorre a morte, também é homicídio culposo, é isso? Perfeito. Se for em decorrência de vias de fato, se das vias de fato resulta a morte, ela deve responder por homicídio na forma culposa. Esse vias de fato, professor, ele é tipo eu querer fazer uma coisa, querer não querendo. Eu tinha meio que, entre aspas, uma ação dolosa, mas não queria que aquele resultado ocorresse. Você pensa... Ou não? E, porém, a questão do homicídio culposo, a minha conduta é culposa. Não foi dolosa, mas ocorreu o resultado. Então, é homicídio culposo. É assim, né? Perfeito. É isso mesmo. Você vai... eu vou chegar ali no sujeito, que ele está me devendo, e aí vou dar uma sacudida nele, só para ele se espantar. O que você está querendo? Lesionar ele? Não. Você, vai só vias de fato. A tua intenção é essa, mas o susto foi tão grande que ele veio a óbito. Morreu. Vias de fato, seguida de morte. Só que não
há esse crime de vias de fato com resultado morte. E aí a doutrina argumenta que o indivíduo deve responder pelo homicídio culposo, porque vias de fato estaria sendo absolvida pelo crime de homicídio culposo. Nós estamos apreciando a teoria do crime. Na teoria do crime, nós temos conduta, nós temos fato típico, antijurídico, culpável. E dos elementos do fato típico, conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. E verificamos o primeiro elemento, que é a conduta. Na conduta, você tem consciência, vontade, finalidade e exteriorização. Dentro dessa conduta, que pode ser dolosa, pode ser culposa, você ainda tem a ação ou omissão. Sim, a conduta ela pode ser praticada através de um fazer, um agir, um atuar, ou de forma omissiva, um não fazer, um comportamento negativo. A conduta é a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade e que contraria os fins do direito penal. O artigo 13 do Código Penal, ele diz o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Portanto, o legislador, ele traz a questão da conduta, da causa, através de uma ação ou omissão. Então, nós vamos, neste ponto, verificar o que a doutrina traz em relação à ação ou omissão, como se classifica. Primeiro, os crimes praticados através de ação. Estes são chamados de crimes comissivos. Os crimes praticados por um fazer, por um atuar, por um agir, por um comportamento positivo, são classificados como crimes comissivos. A maioria dos tipos penais, dos preceitos incriminadores, são de crimes comissivos. Ação é uma conduta positiva que se manifesta por um movimento corpóreo. A maioria dos tipos penais descreve condutas positivas. Matar, constranger, falsificar, furtar, exigir. E os crimes comissivos? Crimes comissivos estão fáceis. Ação, agir. E os crimes omissivos? Os crimes omissivos, omissão é a conduta negativa que consiste na indevida abstenção de um movimento. É a não ação com possibilidade concreta de ação. A não realização de uma ação finalista que o autor poderia realizar na situação concreta. Não fazer o que o ordenamento jurídico obriga. É o não cumprimento de um dever jurídico de agir em circunstâncias tais que o omitente tinha a possibilidade física ou material de realizar a atividade devida. Nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade, devemos ter uns para com os outros um dever de solidariedade, de ajudar, e não estarmos nos omitindo em situações tais que nós poderíamos agir, porque tínhamos condições materiais, físicas de agir, mas decidimos não fazer, não agir. Essa possibilidade do não fazer acabar gerando uma consequência jurídica penal só é possível em detrimento do próprio legislador, que descreve a conduta omissiva. Então, o teu não fazer
acaba sendo punido. Olha só, uma pessoa que eu não fiz nada, por que eu vou ser punido? É porque o teu não agir está penalmente descrito. Porque você, nesse caso, deveria ter agido. Você tinha condições para isso. E não fez. Por quê? Ou por um sentimento egoístico, ou por um sentimento de medo, ou por um sentimento de covardia, seja lá pelo que for. De economia, de comodidade, mas você não agiu. Então, a sua conduta omissiva será punida, será considerada crime, caso o legislador tenha descrito essa sua conduta omissiva. Pressupostos da omissão. Primeiro, dever jurídico que impõe uma obrigação de agir ou uma obrigação de evitar um resultado proibido. Teoria normativa ou jurídica. Segundo, possibilidade física ou material de agir. Ah, não parei o carro, atropelei uma pessoa. Não parei o carro porque eu ia ser morto lá. Eu fiquei com medo, estava dentro de uma favela. Tá, então você não tinha condição física de agir. Não dava para você parar e ir lá socorrer. É pressuposto, é possibilidade. Você tinha condição de ligar? Depois que você saiu de lá? Tinha. Ligou? Não. Por que você não ligou? Vamos já ver se o Código Penal ele exige pelo menos uma ligação nesses casos. Quando você se omite. Então, pressupostos, dever jurídico. O que é dever jurídico? É a lei descrevendo a conduta omissiva como crime. Então, é o dever jurídico, a lei impondo a obrigação de agir. A lei descrevendo essa obrigação de evitar um resultado. É por conta da lei que esse não fazer, esse não agir, se transforma em crime. E o segundo pressuposto é a possibilidade física de agir. Tem duas espécies de crimes omissivos. São os crimes omissivos próprios, também denominados de puros, e os crimes omissivos impróprios ou impuros. Promíscuos, espúrio, comissivo por omissão, omissivo qualificado. Sempre ter uma atenção a mais nesses termos que são sinônimos para um mesmo tema. Sempre ter atenção, porque às vezes vão te perguntar, e o que você entende pelo crime omissivo impróprio? Ah, você disserta, fala bem, mas aí vem o examinador e te pergunta, e os crimes promíscuos? O que você entende? E os espúrios? Então tem que ter essa atenção devida. Os crimes omissivos próprios ou puros, praticados com a simples conduta negativa do agente, independentemente da produção de resultado posterior. A omissão é componente da descrição legal. A omissão vem enunciada no tipo, correspondendo à conduta desobediente. Basta que haja omissão, independentemente do resultado no mundo exterior, para haver o crime. Então, ele trouxe dentro desse conceito dos crimes omissivos próprios alguns importantes elementos que compõem os crimes omissivos próprios. Bom, basta a conduta omissiva. Não é necessário que haja um resultado. O resultado, ele pode vir a ocorrer. Em decorrência da tua omissão, a pessoa morreu. Mas o crime existe. Por quê? Porque basta a conduta. É um crime formal, basta a forma. Independente de haver resultado. Vou trazer alguns exemplos para possibilitar um melhor entendimento a você. O crime de omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal.
que é exemplo de crime omissivo próprio ou puro. Primeira coisa, quando você observar que o legislador está descrevendo a omissão, pode ter absoluta certeza que ali se trata de um crime omissivo próprio. Por quê? Porque o legislador está descrevendo a omissão. Pronto, descreveu a omissão? Descreveu. Tá lá. Como é, professor, isso? Não, olha aqui, observa o artigo 135. Ó. Deixar de, tá deixando de fazer alguma coisa, né? Então, eu já posso classificar como omissivo próprio? Sim. Quando o legislador descreve a omissão, é omissivo próprio. Professor, e quer dizer que não precisa ocorrer resultado? Basta ele ter se omitido, que é o crime? Basta. Professor, e se dessa omissão gerar um resultado agravador? Aí ele pode responder por esse resultado agravador. É um resultado que pode ter vindo a título de culpa, a título de dolo, mas independe. Por quê? Porque ele vai responder por esse resultado agravador. Mas o crime é crime de omissão independente do resultado. Olha aqui o artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, condições materiais e físicas de agir. Quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Olha aqui o resultado, como pode agravar a pena. Parágrafo 1. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Imagine que você está lá na sua fazenda, vindo com a sua caminhonete, e você observa que o indivíduo acabou de cair de uma árvore. Só tem você lá e mais ninguém para prestar esse socorro, essa assistência. Você visualiza o indivíduo, está lá agonizando, e você nada faz. Você vai embora. Por qual motivo você foi embora? Seja o motivo que for. Eu não gostava desse sujeito. Eu não ia sujar meu carro. Eu tinha um compromisso. Seja qual o motivo egoístico possa ter surgido daí. Mas o fato é que você deixou de prestar assistência a uma pessoa ferida, e nem pediu auxílio, socorro a ninguém. E se esse sujeito, ele não morreu, nem ficou gravemente ferido, não teve consequência nenhuma, não importa. Você vai responder pelo artigo 135 do Código Penal. Você deixou de ter o seu dever de solidariedade. E quem te exigiu isso foi o legislador ao descrever esse comportamento no artigo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro. Se essa pessoa que caiu da árvore vier a óbito em decorrência de você não ter empreendido o dever de solidariedade, de amparar, de levar a um socorro médico, você vai ter a sua pena triplicada. Triplicada. Quem é que está dizendo isso? O parágrafo único do artigo 135. Deixa eu observar uma pergunta aqui do Tiago.
Professor, um policial observa um crime de assalto próximo a ele, estando fora de serviço, e o mesmo se omite e não tenta deter o criminoso. Ele fica na dele e o crime é ratificado. Se caracteriza esse crime de omissão, tendo em vista que ele é um agente de segurança e tem o dever de proteger a sociedade em serviço ou não. É excelente, Thiago, o questionamento, mas está dentro da omissão imprópria. Da omissão imprópria e não da omissão própria, porque o legislador não descreve essa omissão em relação ao policial. Na verdade, ela é uma omissão imprópria, porque esse dever do policial de agir é uma imposição da lei. A lei manda que o policial haja em relação aos crimes, à defesa da sociedade, para que ele venha a intervir, independente de estar no horário de serviço ou não. Se ele tem condições físicas e materiais de agir, ele deve agir. Quando o policial ele não age, já que ele tem o dever jurídico de agir, conforme o artigo 13, parágrafo 2º, inciso 1, ele vai responder não pela sua omissão, mas pelo resultado. Qual foi o resultado? Um crime contra o patrimônio. Vixe, um crime contra o patrimônio, quer dizer que ele responde por crime contra o patrimônio? Deveria responder. Por quê? Porque é necessário avaliar a questão do dolo ou da culpa. Como não existe roubo culposo, o policial só vai responder administrativamente. Se ele era um desafeto, inimigo, a vítima, e ele presenciou e não agiu em decorrência disso, querendo que a pessoa realmente tivesse seu patrimônio desfalcado, ele vai responder pelo roubo. Mas aí são cenas dos próximos capítulos em relação à omissão imprópria. Vamos aqui ficar na omissão própria para depois passarmos à omissão imprópria e utilizar esse exemplo do Tiago. Professor, já vi esse caso. Perfeito. Foi utilizado aí para trazer o crime préter-doloso, dolo na conduta e culpa no resultado. Mas é possível também, neste mesmo exemplo, caracterizar o crime omissivo próprio ou puro. Por quê? Olha o que diz o artigo 133. Abandonar. Abandonar é uma forma de se omitir. A pessoa quer a omissão. Então, ela se omite e o legislador está descrevendo a omissão, havendo um resultado lesivo. Professor, e quando tem lá uma briga de vizinho? Meus vizinhos estão lá se estapeando. Ai, Jesus, meu marido está me batendo, está me espancando, me acode vizinho. Eu sempre aumento o volume da TV. Se eu já estiver dormindo, eu boto um travesseiro bem forte no meu ouvido para nem escutar. Porque normalmente ele faz isso quando está bêbado e todo dia ele bebe, todo dia ele está lá. Eu vou estar cometendo algum crime? Vai sim. Se a sua vizinha está lá correndo risco de vida, que ela está sendo espancada pelo marido, você tem a obrigação legal de agir, sob pena de responder pelo crime do artigo 135 do Código Penal. Professor, 135, vou repetir aqui o crime de 135 para demonstrar para você que você vai estar respondendo por esse crime. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos,
o socorro da autoridade pública. Se você tinha condições de agir, tem que ir lá. Se você não tinha condições, o cara era um monstro, o cara anda armado, você tinha que ligar para a polícia. Alguma coisa você tinha que fazer. E não se trancar dentro do seu quarto, aumentar o volume da TV e deixar de prestar esse dever de solidariedade. Ah, professor, e como é que prova isso? Não estou no mundo da prova. Prova é lá no Código de Processo Penal, lá na disciplina de processo penal, você vai ver meios de prova. Testemunhas, filmagem, som, imagem que foi produzido, palavra da vítima, do autor, testemunho, tudo. Aí são as provas que vão ser produzidas. Como vai ser provado é outra coisa. O crime é crime independente de ser provado. Você sabe que cometeu um crime. Você sabe que não agiu. E você tinha condições de agir. Você se omitiu. Dolosamente se omitiu. Egoisticamente você se omitiu. Nada fez. E aí? Crime. Eita, professor. Mudou minha vida. Eu pensei que marido e mulher, em briga de marido e mulher, não se metia a colher. Não é assim. Olha o Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei específica em relação à situação de omissão quando há vítimas, em relação a batidas, a atropelamentos. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, penas, detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Portanto, é exemplo de crime omissivo próprio, porque o legislador descreveu a conduta omissiva. E, independentemente de haver ou não resultado agravador, o crime se caracteriza somente pelo fato de você deixar de prestar esse socorro à vítima quando você poderia fazer, condições físicas e materiais de fazer e você não fez. Exemplo de crime omissivo próprio lá no Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo, que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena detenção de 1 a 2 anos e multa. É omissivo próprio porque o legislador descreve a conduta omissiva, deixar de. Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. Exemplo de crime omissivo próprio no artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, somente existem crimes, descrição de condutas criminosas para os maiores que praticam crimes contra menores. Os menores, os adolescentes em conflito com a lei, estes respondem por todos esses tipos penais do Código Penal e das leis
extravagantes, excepcionais, especiais, mas é chamado cada tipo penal de ato infracional. Ato infracional. Não é crime, ato infracional. Código Penal, prevaricação. Artigo 319, como exemplo de omissão própria. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O crime de prevaricação é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Você tem lá um juiz que está com um processo e, por conta do grau de amizade que ele tem com uma das partes, ele pega o processo e fica lá engavetando. Ele não julga, deixa lá. Toda vez que chega o processo para julgamento, ele bota na última instante. Por quê? Porque ele não quer julgar para satisfazer, ele está deixando de fazer o que é devido para satisfazer o interesse pessoal, o sentimento pessoal. É diferente, e aí você tem o dolo, a vontade de retardar, de deixar, de praticar a conduta omissiva. Quando você tem um juiz que tem lá 3.000 processos e ele não está julgando o processo por conta da situação que é humanamente impossível a ele estar, de fato, tendo proatividade em todos os processos, aí não está cometendo crime. Ele está deixando de praticar um fato? Sim, era para ele já ter julgado, mas ele não está fazendo isso pelas condições materiais. Mas ele não tem um sentimento pessoal, um interesse particular em relação à conduta, para poder caracterizar o crime. E aí nós vamos dar início aqui ao crime omissivo impróprio. Vamos começar, pelo menos para ter uma ideia, e nós vamos finalizar na próxima aula. O crime omissivo impróprio ou impuro, também, olha aqui, vários sinônimos que você deve ter sempre atenção aos sinônimos, para não ser pego de surpresa. Crime omissivo impróprio ou impuro, promíscuo, espúrio, comissivo por omissão, omissivo qualificado. Há um dever especial de proteção. A ação esperada é dirigida a uma pessoa especificamente, que tenha a vinculação com a preservação do bem jurídico. O agente garantidor ou garante, do artigo 13, parágrafo 2º, é quem tem o dever jurídico de agir para evitar o resultado. Já é bem aquele exemplo lá do Tiago, em relação ao policial, que quando ele deixa de agir, ele vai responder pelo resultado da sua omissão. Por quê? Porque ele tem um dever especial de proteção por ele ser um garantidor. Garantidor, sim, o legislador trouxe três elementos, três figuras de serem garantidoras. A linha A, B e C do parágrafo 2º. Então, quando a pessoa se omite, ela não responde apenas em decorrência da omissão. Por ela ser um garantidor e ter um especial dever de proteção, de cuidado, de vigilância, ela acaba respondendo pelo resultado causado. E o resultado foi esse? Lesão. Então, responde por lesão. O resultado foi morte. Responde por morte, homicídio. E não vai estar respondendo simplesmente pela omissão causada. Os crimes comissivos por omissão são crimes de resultados.
e só podem ser praticados por certas pessoas, chamadas de garantes. O Código Penal define quem são os garantes. São as pessoas que têm o dever de agir no sentido de evitar o resultado. Então, o legislador vem e traz aqueles que são garantidores, que devem ter a proteção para evitar o resultado. Agora, se não agirem, se não fizerem, vão responder pelo resultado. Qual foi o resultado? A criança ficou cega. Ficou cega? Quem estava cuidando dessa criança? Ah, era o pai. Era o pai. E o pai ficou com a criança sozinha e deixou ela lá. Vai responder pelo resultado. Ah, não aconteceu nada. Graças a Deus, se não teve resultado, não teve crime. Há necessidade de resultado para os crimes omissivos impróprios. Tem que ter a lesão ou tem que ter a morte para responder por homicídio, para responder por lesão corporal. E aí, finalmente, você encontra o artigo 13 em seu parágrafo 2º, para você saber quem são aqueles que o legislador entendeu como garantes, quem são os garantidores. Relevância da omissão, parágrafo 2º, a omissão é penalmente relevante, quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, você vê aí as formas da omissão imprópria. Vamos dar continuidade a essa matéria na próxima aula, falar sobre a omissão imprópria e terminar este conteúdo sobre a omissão. Bom feriado, forte abraço, obrigado pela paciência e até a próxima. Obrigada, professor. Boa noite.